Olá, eu sou a Denise Junco, mãe do Lucas, e esse é o Carreira de Mãe, um podcast pensado pela Huggies e pela Bitumami para todas as mulheres que não querem decidir entre a carreira e a maternidade. Estamos muito felizes de receber gente nova aqui com a gente hoje. Oi, eu sou a Marina e esse é um espaço para a gente poder compartilhar, se provocar e pensar de outras formas a partir da vivência dos nossos convidados. E é isso, né? Então, compartilha com quem você acha que precisa ouvir o que a gente vai falar aqui hoje. E a gente está com um espetáculo de mulher hoje, né, Dani? Hoje vamos mudar até um pouquinho o nosso formato. Pega um café, ou melhor, pega um vinho, um gin, porque a história é tão bacana. Então, a gente tem trazido temas bem específicos, mas aqui a gente decidiu passear pela jornada dessa mulher que vocês vão conhecer um pouquinho agora. E eu vou dar 2 dados para a gente começar a entender quem é ela. São 7 milhões de empregadas domésticas no país. E de acordo com ela, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho também, mais de 90% dessas mulheres que são domésticas são mulheres pretas. A gente está falando de um Brasil que teria 11% do PIB movimentado por mulheres que estão trabalhando no trabalho doméstico, ou cuidando de crianças, ou cuidando das casas das pessoas. É muito interessante esse assunto que a gente vai falar, porque é uma carreira, e uma carreira de mãe, porque a gente está falando que nasce um bebê a cada 20 segundos no país. Então, provavelmente, a doméstica que foi na sua casa hoje também é uma mãe que deixou um filho em algum lugar para poder estar aí. E hoje, quem vão estar aqui com a gente, Marina? Eu vou pedir para ela se apresentar, né, gente? Ninguém melhor do que a própria Verônica. Por favor, Verônica, conta um pouquinho de você, se apresenta pra gente, por Entremeando aí pelas suas 3 crianças, temos a Cleo, temos o Panda, Panda é um personagem. Panda. E agora a nossa Olivia, nossa azeitoninha na família, né? Então, Exatamente. Conta um pouquinho pra gente, assim, primeiro, quem é a Verônica e o que as crianças têm a ver com isso, com essa Verônica que tá aqui na nossa frente. Então, eu sou a Verônica Oliveira, tenho 40 anos, então mãe da Claire. A Claire tem 22 anos, Panda tem 13 e a Olivia 8 meses. Fases completamente diferentes, né? Já começa daí o desafio. Totalmente. Então, eu fui mãe aos 17, 28 e 39 anos. Uau! É muito, muito, muito diferente. Fisicamente, psicologicamente, financeiramente. São fases muito complicadas, cada uma à sua forma, mas, ao mesmo tempo, eu fui descobrindo como tirar o máximo proveito de todas essas experiências. E eu trabalhei como faxineira por 4 anos. Agora, eu trabalho como criadora de conteúdo para as redes sociais, sou escritora e palestrante. E eu acho muito interessante que todas essas possibilidades de trabalhar como comunicadora tenham vindo por causa do meu trabalho como faxineira. Uau! Então vamos voltar nessa máquina do tempo e escutar essa história que inspira 7 milhões de mulheres nesse país, né? Espero que, pela sua história, muita coisa seja transformada também. Sim. Você estava lá fazendo faxina. Foi logo quando a Claire nasceu? Não, eu faço faxina eu fiz faxina há pouquíssimo tempo. E por que faxina? Porque é uma profissão que se escolhe. Já sei, vou acordar, vou fazer uma faxina. O que aconteceu, bebê? No meu caso, foi uma escolha. Tá. Mas para a grande maioria das pessoas, definitivamente não. Inclusive, o trabalho com faxina, ele é hereditário. Então, as faxineiras na minha faixa etária, ou mais jovens do que eu, elas são filhas e netas de outras faxineiras ou empregadas domésticas. E eu venho de uma trajetória totalmente diferente. Então, eu venho ali, cria da classe média, morava na região central, estudei em colégio tradicional e alguns caminhos que eu fui trilhando foram me levando para rumos diferentes dos meus amigos. Então, eu engravidei com 17 e eu fui vendo todos os meus amigos seguirem os estudos e eu interrompi. Então, essa já foi a primeira característica a me colocar profissionalmente em desvantagem em relação a todos os meus amigos. E eu comecei a trabalhar, eu entrei no mercado de trabalho, eu já tinha 28 anos de idade. Porque eu priorizei ficar com a minha filha, já que eu tinha a retaguarda da minha família para me manter. Então, eu cuidava da Claire em tempo integral.
A Claire entrou na escola na primeira série. Hoje em dia eu descobri que não pode mais. Fiquei até chateada. A Claire chegou na escola sabendo ler, escrever, sabia letras, formas, números, contar até 10 em inglês. Então, ela não estava em desvantagem com relação às outras crianças, porque eu tive ali toda a didática de prover isso para ela. Então, a primeira carreira de mãe que a gente teve foi uma carreira de mãe, né? Exatamente. Nesse lugar de cuidar integralmente Sim. da Claire. E aonde entrou a faxina nesse lugar? Então, e aí, o meu primeiro emprego foi, na verdade, como operadora de telemarketing, porque depois que ela já estava maior, Sim. e aí eu resolvi começar a trabalhar, eu imaginei que se eu trabalhasse em algo que fosse meio período, seria vantajoso para mim, para ter tempo de ficar com ela. Só que quando eu cheguei nessa fase da minha vida, eu já não morava mais no centro de São Paulo. Aí eu já morava na Zona Leste. E acabou não sendo tão funcional assim, porque eu trabalhava por 6 horas, mas eu levava 2 horas e pouco para ir, 2 horas e pouco para voltar. Então eu ficava na rua por muito tempo da mesma forma. Mas ainda assim, eu fiquei no call center dos 28 até os 37 anos e aprendi muita coisa. Foi imprescindível para eu desenvolver muitas das habilidades que eu comecei a usar na faxina, mas na época, não fazia a menor ideia de que eu estava absorvendo conteúdos, ideias, aprendendo coisas. Mas, na época, você só pensa assim, ninguém gosta da gente aqui, você é só um número, você senta, atende telefone, não pode levantar, fazer xixi, e é tudo bizarro. Mas, no final das contas, eu saí de lá preparadíssima para um bocado de outras coisas. E você estava lá no call center com 27 anos, foi isso? Até 25? Eu comecei, tinha 28 e fiquei até os 37. Ok. E em uma dessas empresas onde eu trabalhei, inclusive, eu me lembro muito eu gosto de trabalhar à noite, porque o pensamento da pessoa, né? Já chega... Cara, o trânsito é menor para você ir, para você voltar. Cai menos ligação, você recebe adicional noturno, gente. Sem defeitos o horário da noite. E eu podia ficar mais tempo com os meus filhos. E aí, quando eu chegava para fazer as entrevistas, sempre tinha a pergunta: se acontecer alguma coisa com o seu filho, você está de noite fora, você vai ter que faltar no trabalho para cuidar dele. Pô, essa pergunta nunca foi feita para nenhum homem que tivesse filhos. Eu ficava muito chateada. Então, foi um momento também que eu comecei a ver as diferenças no mercado de trabalho de coisas que eu ia sofrer. Aí, quando eu pleiteei uma vaga da meia-noite às 6 da manhã. E aí o cara perguntou, mas o que seu marido vai achar de você passar a noite fora? Uau, né? Dá para fazer um podcast inteiro só sobre entrevistas de RH. Venham aqui, vamos contar como foram as entrevistas de RH e a diferença do gênero na hora que a gente decide. E aí eu percebi o impacto da maternidade na hora que eu ia trabalhar, porque eu falei, gente... Porque o Panda já existia agora, tu estava com 2 filhos. E aí eu já tinha 2, Panda nasceu nesse período em que você trabalhava com telemarketing. Call center. Isso. E aí eu fui até 2015... trabalhando como operadora, e foi quando a empresa onde eu trabalhava faliu. E eu tinha um emprego que eu gostava muito. Era de noite, era sossegado, eu ganhava muito bem, os benefícios eram ótimos. A empresa faliu e aí, como você chega na imobiliária e explica, então, não sei quando eu vou receber, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu posso entregar a minha casa. Então, eu perdi a casa onde eu morava e fui morar em um quarto de pensão, ali na região do Tatuapé, com a Claire e o Panda. E, assim, eu fui procurar um outro emprego e não achava nada que chegasse próximo daquilo que eu ganhava no outro call center. Só uma pergunta. No outro podcast, a gente trouxe o número de mães solo no país, né? Que são aí mais de 12 milhões de mães solo, né? Várias crianças não têm o nome do pai da RG. Em nenhuma dessa jornada eu ouvi o nome dos pais, ou do pai, né? Não sei menção, se... quando você vai para esse quartinho no Tatuapé com as 2 crianças, ele está presente, ele está ausente, ele participa, ele não participa? O pai da Claire, eu não tenho contato há muitos anos, não faço a menor ideia, assim, sobre ele. Quando eu engravidei, eu tinha 17 e ele 16. Uhum. E eu nunca vou esquecer, porque ele falou assim, mas eu não quero ser pai porque eu sou muito novo. Eu falei, mas eu não estou perguntando se você quer ser pai, eu estou avisando que você vai ser.
E foi a resposta dele, a forma como ele falou, que me deu a certeza de tô sozinha nessa, vou em frente. Então, nunca busquei nada dele até a Claire completar 14 anos. E aí eu entrei na justiça pedindo pensão, e quando ele recebeu a notificação, ele entrou em contato comigo e falou: cara, você vai destruir minha vida. Roubaram meu carro e eu preciso comprar outro. Como que eu vou pagar pensão para essa menina? E aí eu falei: incrível, você tem um carro. Eu parcelo um tênis para ela em 10 vezes. Quando eu termino de pagar, não cabe mais no pé dela. Então, por 14 anos. Exatamente. Falei, se você tem casa e carro, é porque por 14 anos você não fez a sua obrigação. E aí eu recebi o direito de receber a pensão. E passou algum tempo, ele se casou e ele tem mais 2 filhos. Então, e tem essa. Quando ele disse que não queria ser pai, ele imediatamente saiu com outra menina e engravidou ela. E aí ele largou mais uma moça com um bebê. Então, a Claire tem um irmão, mais ou menos da mesma idade. Eles não são próximos, mas... E depois ele teve mais 2 que também nós não conhecemos, não temos nenhum contato. E nisso ele se absteve de tomar conta. Eu gosto de trazer a história para que dê rosto e voz para os números. Porque às vezes quando a gente olha as estatísticas, a gente não consegue colocar essas vozes nesse lugar. Mas o pai do Panda é ok. É ok. O pai do eu acompanho ele da rede social, do morro de dar risada. O pai do Panda eu adoro porque eu falo assim, eu gosto muito dele. Ele é lerdo. Ele é aquele pai lesado. Quando o Panda passa uma semana na casa dele, eu instituí o nome de Woodstock de Itapevi. É uma semana sem banho, no meio da lama, jogando videogame até 4 horas da manhã, comendo só o que... Mas ele é presente, né? Mas ele é presente. É pai. É pai. Então, ele é o pai. Assim, precisava cortar a unha? E aí, eu arrumei um outro emprego, me pagando um salário mínimo, com muitos e muitos descontos. Então, eu tinha um salário de R$600 em 2016. Completamente descabido, assim, como você vai alugar uma casa, chegar na imobiliária com um olerite de R$680 e falar, eu quero morar em algum lugar. Se manter com 2 filhos também, né? Exatamente. Então, nesse quartinho, nós pagávamos R$500 de aluguel. Então, água e luz era dividido entre todos, dava uma coisa de mais uns R$100. E aí, o que sobrava era exatamente o que eu tinha para manter a minha família. Remédio, passeio, comida, tudo. E aí, estamos lá, nesse lugar de R$600. Foi passando o tempo, óbvio, dívidas assim, em cima de dívidas. Eu consegui dever para absolutamente todos os meus amigos. Aí eu fazia aqueles cartões de loja, pegava dinheiro e ia falar, é isso que a gente vai usar para comer. E aí eu pensei, ok, não importa o quanto eu me dedique à empresa onde eu trabalho, eu não vou sair dessa situação. Porque nunca vai chegar num ponto em que eu vou falar, ok, agora deu certo. Não ia dar. Essa certeza me colocou doente. Então, eu não tinha força para levantar da cama. Eu ia trabalhar de pijama. Eu chorava no trajeto. Eu tinha ataque de pânico. E aí, uma vez eu entrei embaixo da mesa, no meio do atendimento. Eu não queria falar com o cliente. E eu só chorava. Eles chamaram um familiar meu para me buscar. E aquele dia eu pensei, eu falei, preciso de ajuda. E aí, fui encaminhada para um psiquiatra, conversei, peguei medicação e tal, e me deu uma sensação, e tem muito julgamento quando a pessoa chega nesse ponto, e a minha sensação era de que eu era insuficiente para cuidar dos meus filhos. E aí, quando alguém vem apontar o dedo para mim, porque no final de 2016 eu tentei suicídio, quando alguém fala, você não pensou nos seus filhos? Foram as únicas pessoas em quem eu pensei. Se eu não tô aqui para dar conta de 2 crianças, qualquer outra pessoa vai ser melhor do que eu. Então eu falei, eu não posso estar aqui por eles. E aí eu tentei suicídio, fui internada numa clínica psiquiátrica, e aí eu fico zoando e falo, meu Deus, até para isso eu sou ruim. Mas ainda bem que não deu certo, porque saindo dessa clínica... primeiro, na clínica foi um período em que eu percebi coisas muito importantes, e uma delas era de que eu precisava de tempo. Eu precisava respirar, eu precisava descansar e eu precisava dormir.
E aí, no dia, eu tive uma overdose de medicamentos e eu dormi muito. Eu não falava nada com nada, e aí eu abria o olho, fechava de novo. E aí, chegou uma hora que eu dormi, sei lá, 27 horas. E aí, uma enfermeira me cutucou e falou assim, olha, já passou, tipo, 2 refeições e você não levanta. Você consegue levantar? Aí eu sentei na cama, fiquei um pouco assim, de olho fechado. Aí eu falei pra ela, você viu? Ah, o quê? Ninguém falou, ô mãe. Tem muito a ver, né, com a cena que a gente... Fazia 17 anos que eu não tinha dormido tanto. Que a Claire tinha Cara, 17. e às vezes vai ser bem simplista isso que eu vou falar, então não me considere mal. Mas quase a gente perde uma mulher como você porque você precisava dormir. Pois é. Porque você estava cansada. Assim, eu precisava... Pela Precisava saúde ser mental. cuidada, né? Eu Precisava ser precisava cuidada. comer, Precisava comer, dormir. Necessidades tão básicas que na hora que você Sim. tá abundante delas, você não percebe o quanto ela é escassa. E aí você volta e ir pra trabalhar. Quando na clínica também uma coisa muito importante me foi falada, que é você não é doente, você é pobre. E Uau. aí eu fiquei muito brava. Porque eu pensei, o cara que tá falando isso é um médico. Eu sei lá quanto um médico ganha, mas é muito mais do que os 600 conto que eu ganho. E aí eu pensei, muitas das orientações que eu ouvi era essa. Se alimenta bem, faz exercício, dorme 8 horas. Amiga, Como se fosse para todo mundo, né? eu passei Tivesse aí. 6 dias sem comer, querida. Como é que eu tentei me matar porque eu tava com fome? Como é que eu vou pensar em fazer yoga, respirar? Cara, você só chega nesse ponto quando todos os outros já estão resolvidos. Então, esse período na clínica, para mim, foi isso. Eu dormi, eu comi, eu descansei e eu saí de lá pronta para descobrir o que eu queria da vida, sem saber o que era. E aí, eu fiquei com a minha mãe nesse período, porque eu tava ali de castigaço. Não podia... Eu pedi uma tesoura para abrir uma embalagem que eu não tava conseguindo. Ficou minha mãe, minha irmã e minha filha. Ei, pra que você quer isso? Aí eu falei, não, é só pra abrir aqui. Não. Era banheiro de porta aberta, pegar tesoura, pegar qualquer coisa, tudo na vista deles. Então, é um período muito difícil para a família também. Então, para minha mãe, para os meus irmãos, foi uma situação de união pra gente, porque todo mundo ficou muito próximo, todo mundo ficou muito, muito preocupado. E aí, eu pedi pra dar um rolê, porque tava de saco cheio ali, né? Só a mesma galera. E aí, e tem o julgamento, né? Eu falei, não, eu quero falar com alguém que seja minha amiga. E aí, fui dormir na casa de uma amiga. E chegando na casa dela, conversa vai, conversa vem. Peguei um copo, alguma coisa, fui pra cozinha. Aí, lavei meu copo, lavei a louça que tava lá. Aí, limpei a pia. Aí, pedi um pano. Aí, quando eu fui ver, eu comecei a limpar tudo. Aí, limpei os azulejos, limpei o chão, limpei o fogão. E continuei conversando. E ela, não, deixa eu fazer aqui. E fui fazendo. Aí depois varri, tirei o pó, fiz as coisas, lavei o banheiro, tomei um banho e sentamos para comer. E ela perguntou se ela podia me pagar se eu ficava ofendida. E isso também é uma coisa muito sintomática. A pessoa perguntar se eu ficaria ofendida em receber depois de ter feito um trabalho. Qualquer outra pessoa, você nunca tem vergonha de pagar. Depois que você fez a unha, você vai lá e paga. Ok, tá aqui. Depois que você vai em qualquer lugar, come um lanche, uma coisa, você paga normal. Nenhum cliente de faxina pagava na minha mão. As pessoas deixam o dinheiro embaixo de alguma coisinha. Elas têm vergonha. Vocês pagam a faxineira dar dinheiro na mão dela? A gente não. Assim, não. Eu não, adoro quando a pessoa, tá aqui, eu trabalhei bem, pode me pagar. E aí, quando ela falou isso, óbvio que até então eu não sabia, mas quando eu comecei a trabalhar, eu vi que as pessoas têm baita de um receio de pagar pra faxineira. E isso é esquisitíssimo. Muito, né? Todo mundo deixa o dinheiro embaixo de alguma coisinha. Você já parou pra pensar nisso? Não, acho que não. Já coloquei debaixo da fruteira várias vezes o dinheiro. Porque eu sempre pego. Tá pendurado, tem agora todo mundo tem Pix, mas antes era assim, era em dinheiro. E eu várias vezes coloquei debaixo de algum lugar. Ou porque eu não tava em casa, mas não importa. Mesmo que eu tivesse, eu acho que eu fazia exatamente esse movimento, Verônica. Sim, e a gente não pensa nisso. E então,
foi uma coisa que já me deu esse primeiro estalo do porquê que ela achou que eu ia ficar com vergonha. Outra, tava com R$1 no banco, amiga. Me dá logo esse dinheiro. Então, esse estalo se todo dia eu limpar uma casa e ganhar isso aqui, eu não volto para atender telefone e ganhar 600 conto. Eu vou poder sair daquele barraco que eu moro. Eu vou poder dar comida para os meus filhos. E aí, eu fui pra internet. Peraí, que agora isso. é muito legal. Assim, como é que a pessoa fala que vai ser faxineira? Não, peraí que essa parte merece uma pausa. Merece uma pausa. Por que eu gosto de acreditar? Eu gosto de acreditar, sinceramente, que a gente tem muitas habilidades dentro de nós mesmos, sabe? Assim, eu acho que a gente é um conjunto de potências. Sim. E que a gente precisa acessar. E a Verônica vai contar essa história, né? Então, ela passa a fazer faxina e começa a entender que a conta que ela vai fazer é mais interessante do que o outro trabalho que ela tinha. Mas calma, até aí você tinha feito uma na casa tinha dessa feito amiga. uma. E aí a gente te deu estalo. mostrou pras outras amigas. Até aí não entrou internet na sua vida ainda. Não, ainda não tinha Vamos postado, não tinha falado nada. Tá. Porque tem o rolê, né, do Full Tem, Friends and tem, Family. é. Então eu só fazia pras amigas. Aí foi na casa de uma outra amiga que ela falou: "E aí, gata, você não vai anunciar isso?" Tá. E aí eu falei: 2017. 17. Então tá. E aí, uma coisa que me preocupou foi como é que isso é feito. Então, eu entrei em grupos de Facebook onde ofereciam os serviços. E todas, 100% das meninas pedem desculpa por estar fazendo faxina. É porque o meu pai está doente, eu não consigo pagar a faculdade, eu estou complementando a renda por algum motivo tal. Justifica o serviço, Você tá com justifica o que vergonha tá também. oferecendo. Exatamente. Exato. E aí eu falei, não é isso que eu quero. E aí eu pensei, eu preciso mostrar quem eu sou, como eu trabalho e deixar muito claro de que eu sou boa no que eu faço. Então, eu pensei, como que as pessoas vão saber quem eu sou? Toda vez que eu me apresento para fazer uma palestra, eu nunca falo, eu sou escritora, sou isso, sou aquilo. Eu falo um monte de coisa que eu gosto. Eu falei, por que eu tenho que me apresentar falando que eu faço para ganhar dinheiro? Então, na hora que eu vou oferecer o meu serviço, todo mundo tá lá para ganhar dinheiro. Essa parte eles já sabem. Porque ninguém sai para trabalhar porque tá de saco cheio de ficar em casa. A gente sai para trabalhar porque tem que ganhar dinheiro. Então, essa parte eu não precisava explicar para ninguém. Então, eu cheguei e falei, seguinte, eu fiz um texto, falei, olha, sempre trabalhei no telemarketing, não está sendo suficiente para manter minha família, eu não tenho vergonha do que eu faço, eu gosto muito, é um trabalho que me deixa satisfeito, deixa as pessoas que eu atendo satisfeitas e me dá dinheiro. É isso que é importante, então, eu sou esta pessoa aqui. E aí eu meti a foto lá do cartaz do filme Kill Bill com a minha cara no lugar da cara de uma turma. Que gente, é o melhor post da internet. A gente vai tentar colocar num vídeo que a gente vai fazer dos cortes um pedaço recortado embaixo. Mas procurem aí quem tá escutando a gente, faxina boa no Google e achem esse post, porque ele é fenomenal. E assim, eu queria que as pessoas soubessem, chegassem o mais próximo possível de quem eu sou. E só de olhar pra mim... Aí você tava vestida de Kill Bill. Eu tô ali toda de Kill Bill. O que aconteceu quando você fez esse post do Kill Bill? Eu fui dormir... primeiro, uma coisa muito importante quando você fala para as pessoas que pensam assim, eu não sei postar, eu não tenho ferramenta para postar. Tem muita gente que fala, eu preciso ter o melhor telefone, a melhor câmera, a melhor internet. Eu tinha um celular doado, que ele tinha que ficar conectado no carregador o tempo inteiro, senão ele não funcionava, porque eu tinha vendido o meu celular para comprar comida. E aí, eu entrei no Wi-Fi da padaria, da avenida que eu morava, e fiz o post do Kill Bill com esse texto, explicando para as pessoas, e voltei para casa para dormir. E você postou nos grupos que você já tinha mapeado. Postei lá no Facebook. E aí, fui dormir, acordei e tinha 10 mil likes no negócio. E eu, que isso? E aí eu fui trabalhar, e aí no trajeto também, eu tô lá sem internet, porque tinha que colocar crédito, não tinha. Aí eu não sabia o que estava acontecendo. Cheguei na casa da cliente, que era uma amiga, aí conectei no Wi-Fi e falei, eita, o
que tá acontecendo? E as pessoas, Aí começou assim, eu adorava, cara, assim... Eu estou vendo o seu post, eu sou aqui de Mato Grosso. Um beijo de não sei aonde. E começou a vir mensagem identificação. De quem fazia faxina e de clientes? Como é que foi isso? De clientes. E aí, eu marquei 60 faxinas. Isso quer dizer que a pessoa que estivesse mais pra frente... Aí eu falava, amiga, você vai limpar enquanto isso, né? Pelo menos dá um jeitinho Daqui aí. 3 meses eu chego aí, mas enquanto isso, como é que fica essa casa? Desespero. Mas eu vi que o conteúdo era o principal, não era o formato, não era o equipamento que eu tinha. A montagem foi feita no Paint, pelo pai do Panda. É porque eu não sei mexer nessas coisas. Então, foi uma fotinha boba feita na minha câmera frontal daquele celular velho com o Wi-Fi da padaria. Eu não tinha equipamento, estrutura, nada. Mas eu tinha uma mensagem para passar. Então, eu hoje não deixo de fazer absolutamente nada. E sempre falo para as pessoas, não fique esperando. Ai, quando eu comprar um celular, eu vou fazer. Não, cara, vai lá e faz. Eu vou fazer um ponto agora, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, ou até mudar de área no seu trabalho, né? A gente tem que começar com o que a gente tem. Sim. Mesmo. Mas eu acho que esse lugar também tem muito da nossa relação de abundância e escassez. De verdade, cara. Porque eu acho que você estava ali numa situação que você realmente não podia esperar. E aí, às vezes, a gente tem tanta coisa e a gente está numa vida morna, média, com tantas possibilidades. A gente só não começa porque a gente está com medo de ser julgada. Sim. Assim, se você estava num lugar, você fala, irmã... Vem cá. Assim, eu não tinha Eu acabei de sair do lugar. Exato, assim. E eu não tô nem romantizando esse lugar que você tava, mas eu realmente gostaria de fazer um apelo para as mulheres que estão assistindo a gente. E a palavra é apelo. Porque, cara, a gente não tá ficando mais jovem, a gente também não tá ficando mais saudável, e o mundo tá girando, e é o que a gente tem agora. Então. E se você não fizer, alguém vai lá e vai fazer na sua frente. Exatamente. Se você não pegou esse dinheiro, alguém pegou. Então, sobre carreira, sobre ser líder livre economicamente, sobre a gente ter relações justas com o trabalho, façam as pazes com o dinheiro. Sim. E eu adorei quando você falou assim, e eu precisava de dinheiro, cara, e faxina se paga com dinheiro e tá tudo bem, né? Então vamos facilitar essa relação comercial. E trazer para a necessidade do dia, né? Do mês, de manutenção da sua casa, da sua família, de colocar os seus filhos para comerem, né? sabe? Sim. De olhar e falar assim, ó, se eu fizer tanto, eu consigo pagar meu aluguel, eu consigo botar comida na mesa. Tivemos um grande turning point, né? De sair de uma clínica psiquiátrica após uma tentativa de suicídio, né? Para achar uma profissão, Sim. que é uma profissão, é uma carreira. Sim. Você acha uma profissão, inicia essa profissão desse lugar, percebe que há dinheiro ali e usa do seu repertório, sim, de comunicadora, total. Que você nem sabia onde estava tudo isso ainda, porque você não estudou comunicação, não sei aonde. Você fez o ensino médio, mas você entendeu naquilo que você trabalhou que tinha alguma coisa muito legal. Pegou os recursos que você tinha e fez um post que levou... Viu, gente? Eles pagam milhares de dinheiros pro Google pagar os leads. Aí, na hora que esse postzinho lá, teve um monte de lead. Pega essa conversão, Brasil. Pega essa conversão aí, Brasil. E aí, você começa a fazer as faxinas. Eu queria saber agora um ponto, assim, qual foi um dos momentos de uma dessas faxinas que foi muito ruim pra você, foi muito triste. Começou a começar a entender o que as faxineiras nesse país passam. Que você falou assim, cara, uau, é isso que elas passaram todas, né? Porque você falou, é hereditário. Isso, e exatamente. Dentro do contexto da hereditariedade, eu sou neta de uma empregada doméstica. Eu ia perguntar isso, se tinha alguma relação. A minha mãe não trabalhou. Minha mãe foi dona de casa, teve ali. Mas vocês tinham faxineira em casa? Sim. A gente teve... Quando nós éramos menores, só pra você entender o contexto, minha mãe com 25 anos já tinha 5 filhos. E a gente morava num apartamento que não era muito grande, ali na região da Santa Cecília, Vila Buarque. E era um perrengue, assim, pra dar conta de tudo. Então tinha uma pessoa que ia lá em casa... Mas sua avó foi faxineira? Isso, umas 2 vezes por semana, algo assim. E a minha avó, ela foi empregada doméstica por 33 anos na mesma casa. Então, ela criou os filhos daquela mulher. Era um casalzinho, eles devem ter a minha idade aproximadamente. A menina um pouco mais velha, o menino deve ter a minha idade. E é uma família muito tradicional. Ali, ela morava lá com eles, né? Ali nos Jardins, na Rua Estados Unidos. E, no entanto, e por isso mesmo eu cresci ali com ela, porque eu ia várias vezes para lá, passava, às vezes, dormia lá, passava um tempo com ela. Então, eu observava coisas que
eu não fazia a menor ideia, não via da forma que eu vejo hoje, mas um episódio que me marcou muito, aquela que tem um delay, né? O negócio aconteceu, eu tinha 7 anos de idade, eu fui entender ele, eu já tinha 30 e tantos. Mas eu tava brincando com o filho da patroa e a gente queria pegar, a gente tinha 6 anos, mais ou menos, 6, 7. E aí a gente queria pegar uma faca para cortar uma fruta. E aí não alcançava a gaveta, a gente puxou e meteu a mão dentro da gaveta. Ele furou a mão na faca. E ele começou a chorar muito, muito, muito. A mãe tava em casa, mas ele saiu correndo e chamava Gui, minha avó chamava Guiomar. E foi pro colo da minha avó foi lá, fez um curativo, ficou com ele no colo, beijou, abraçou. Em nenhum momento o menino falou na mãe dele. Tipo, demorei 30 anos para pensar, meu Deus do céu, o menino já considerava a minha avó a mãe dele. Então, quando eu penso nessa importância dela dentro daquela casa, e aí eu lembro que a minha avó comia uma comida diferente da deles, porque ela cozinhava a comida deles e ela comia outra coisa. Então, sempre tinha para ela, numa geladeira só para minha avó, que era um frigobarzinho. Uau. E aí tinha carne moída, tinha salsicha, tinha coisas assim. E a minha avó cozinhava para eles e ela me ensinou tudo. E isso é uma coisa que me pega muito. A minha avó me ensinava todos os lugares próximos, onde eles frequentavam, quem eram os donos, quem era. Esse restaurante é de fulano que faz não sei o quê, é uma comida francesa. Aqui tem não sei o quê, tá? E ela me ensinava tudo e ela me mostrava o que eles comiam, aonde eles frequentavam. E nunca era num contexto de olha o que eles têm e talvez você nunca tenha. Era assim, aprenda a comer o que eles comem. Aprenda a conhecer o que eles têm. Então, nunca foi algo distante de mim, por eu ter sido aproximada por causa da minha avó. Então, aquela pessoa, né, com 15 anos de idade, a minha avó me mostrava, ela falava da menina lá, porque ela come os canapés assim, na festa, e ela me mostrava tudo. Então, eu acredito muito que a minha avó me via próxima dela. Falava, filha, eu estou aqui nesse lugar, mas você vai chegar aonde ela tá. Diminuindo barreiras, né? Exatamente. Pela apresentação, pelo compartilhamento. E a minha avó era muito louca. Minha avó não teve estudo, e ela nem nem nada. tinha acesso direto. Exatamente. E a minha avó, ela tinha dentro do quartinho dela, de empregada, aquele quartinho sem janela, cabia uma cama de solteiro. Todas as coisas que a gente fala, que é exatamente, né? O quartinho da minha avó tinha... O frigobar ficava na área de serviço, porque não cabia no quartinho. Aí era a cama, tinha uma TV veinha. A minha avó inventou o controle remoto, né? Porque ela tinha um cabão de madeira que ela batia no botão e mudava os canais. E tinha um armário de uma porta só, que ela tinha as coisas. E aí ela tinha um baúzinho. Aí dentro do baú tinha os vinhos que ela comprava. E ela assistia a TV, ela me contava coisas. E ela falava... Ela lia os livros da mulher. Minha avó sabia falar francês, cara. Minha avó falou, eu vejo ela falando e eu aprendi a falar também. Uau. Que louco. A intenção é algo muito poderoso, né? Mesmo que a gente não entenda no consciente o que a gente está fazendo, mas a intenção de que ela ensine isso pra você, ela nem... Eu não sei, ela, eu penso nisso, ela não tinha. Ela não tinha se ela intenção entende, nenhuma. assim, de falar, presta atenção aqui que eu tô te tirando um negócio pra você não estar aqui nesse quartinho igual a mim. Eu não consigo nem pensar sei nisso se também. ela chegava nesse lugar. E aí, quando você tá na sua vida de faxineira, teve alguma identificação? Então, e aí, quando eu via a realidade da minha avó, e aí corta, minha avó ficou lá até o final dos anos 90, mais ou menos. E aí, quando corta para eu começando em 2017 a fazer faxinas, eu pensei, tudo que a minha avó viveu não existe mais. Aí Tava tudo lá, no devido lugar. Chego eu primeiro, eu não posso entrar pelo portão de serviço. E aí, já tava 1 ano e meio fazendo faxina para uma moça. E ela falou, você já viu que feio aquele quadro aqui na frente do elevador? Eu falei, eu nunca vi a entrada do seu prédio. Por quê? Porque eu entro pela garagem. Eu entro pela garagem e passo num corredor escuro que pinga
de água, entro no elevador de serviço, que não dá nem pra você olhar se tá bonita no espelho. E aí eu subo junto com o lixo no elevador de serviço. Aí ela começou a ficar tipo, por quê? Eu falei, porque eu não posso entrar pelo elevador. Ela ligou na portaria na hora, ela falou, nunca mais deixe ela entrar por ali. Ela vai entrar pelo portão principal e vai pegar o elevador. Então, eu nunca Tem gente que fala que é um puta drama. Eu falo, você acha que para as pessoas que fazem esses prédios, que moram nesses prédios, tem alguma diferença entre quem tá limpando e o lixo? Deixa elas subirem juntas, elas valem exatamente a mesma coisa. E aí, voltando para quando eu comecei a postar e aquilo deu um boom, foi tão rápido que 3 dias depois, 3 dias, me chamaram para fazer uma matéria na TV. Vamos segurar aqui, então. Peraí, gente. Opa! Era para ser um podcast onde as pessoas conversam, mas estou eu e Marina aqui, olhando para... Fala mais. Pode desligar os Então, microfones gente, aqui. pode desligar o meu microfone da Marina aqui. Vocês estão vendo a gente calada. Uma por respeito por essa história, porque eu acho que a gente tem que escutar. E outra porque a gente também tá caindo, né? A gente fica assim, cara, quantas violências também eu acabei cometendo até por estrutura, né? A gente tava falando sobre paternalidade antes, né? E não muda nunca nesse outro lugar do que a gente, né? Onde a gente está. Vamos respirar agora, passar para essa segunda fase, que essa mulher é de viradas, né? Eu acho que se a gente puder falar, né? E vem Claire e vem Panda, segura que vamos fazer a próxima viradinha aqui. Mas nesse meio do caminho, eu comecei a postar, bum! E a gente começa o grande movimento de influencers e redes sociais, a gente tá falando realmente de 2017, 2018, começou a pegar ali, né? bastante. Porque esse nome antes não existia. Então você verdade. não tinha influencers, né? Então, Era Blogueiras. mas exato. mesmo assim, na minha época e da Marina, que a gente trabalha com marketing há muitos anos, nem existia. Não. Tinha a menina da propaganda da TV, né? A menina que trabalhava na Globo e que fazia Sim. propaganda da Doriana. Então, assim, não existia. Então, a gente tá falando aí em 2017. E não eram pessoas como nós. Não, É com verdade. certeza não eram. Não, com certeza não eram Não. at all, em lugar Sim. absolutamente Nenhum. nenhum. Sobre. Bom, só nas novelas onde vocês eram escravas, ou trabalhavam na casa de alguém, ou eram faxineiras, né? Então, infelizmente, a gente tá em 2020 ainda. Ainda tá assim. Temos muito desse lugar, né? E aí dá pra fazer também um sobre reconhecimento a vida inteira, né? Não é à toa que a gente acaba replicando tantos modelos, né? Agora, temos mais um turning point na vida dessa mulher, mais uma grande virada. Aí vem a matéria. E eis que a televisão liga. Como é que é perceber esse lugar? Eu queria ser uma mosquinha Você queria? pra ver a cara desse moço. De te ver na Olha, televisão. A primeira coisa, quando teve a primeira vez que me ligaram, eu achei que era trote. Aí eu xinguei e tal. Falei, não é porque o telefone tá na internet que precisa ficar fazendo essas idiotices comigo. Aí desliguei. Aí ela ligou de novo, desculpa, é que é verdade. Aí eu falei, é sério, é. Não, porque ela ainda brinca Nós lá. estamos em 2000 e só pra pegar o... Isso, 2017. 2017. E aí ela falou assim, você que é a faxineira famosa? Eu, Eu tenho um quadro aqui, Famosas da Internet. E eu, pelo amor de Deus, gente, nem existe isso. E aí, eu fiquei muito chateada. E aí, foi engraçado que quando ela falou... Alô, produção, vamos melhorar esse approach. Né? Vamos... Aí ela falou assim, vamos marcar, tal? Eu falei, olha, eu estou limpando agora uma casa. A gente pode ir aí? Eu falei, preciso conversar com as moradoras. E aí, eles falaram, vamos gravar a matéria com você, metade na casa onde você está trabalhando, metade na sua. Eu falei, não, eu moro num barraco, não tô afim. E aí ela falou, não é um problema. E eu pensando, claro, pra vocês não, vocês vão achar o máximo isso. E aí a gente conversou, eu falei, vocês não fazendo algo sensacionalista, ok, podemos gravar em casa. Aí teve essa primeira entrevista, né, que eu cheguei a ver, inclusive, um take lá no YouTube. Cara, o mais interessante, é o quanto ela sabia que ela tá aqui, eu tô vendo ela emocionada, deve ter doído em muitas partes do corpo dela, mas eu acho que teve ali uma oportunidade, deve ter falado, cara, quer saber, vou pegar. Exatamente. Teve, você fala, não, peraí, vou deixar filmar, né? Porque o momento em que eu apareci na TV, as pessoas vieram atrás de mim e eu só tinha o meu perfil pessoal no Facebook, só. O Faxina Boa não existia ainda. Não. E aí, todo esse povo veio lá e eu falei, gente, o meu Facebook é o lugar onde eu vou postar comida,
besteira, Meus filhos. cobrar a pensão do faxineiro. que pra todos os efeitos, gente, o homem nunca atrasou a pensão na vida, eu só tô fazendo pra zoar, ele é um ótimo pai. E aí, é só graça, gente, é meme. E aí, eu não queria essas pessoas lá. Então, eu criei uma página para que elas fossem ver o que era o Faxina Boa. Essa página, eu acompanho, né? Mas essas páginas, eu vejo que tem muita identificação das outras faxineiras, né? Então, e aí a pessoa começa a me falar... Quando você percebeu que você tinha saído de ser a faxineira, né? Pra influencer? Onde foi, sabe? Você falou, não, peraí, estou influenciando, porque eu vejo lá, eu li seus posts, ela fala, eu também escuto essa playlist, eu também uso esse produto, eu também fui para um lugar. Quando é que você começou a influenciar uma outra geração de faxineiras? As inbox são muito importantes, porque é ali que você vê o resultado daquilo que você está fazendo. E aí, a primeira foi a moça que falou que ela deixou de sentir vergonha de ser faxineira, ao me ver na TV, ao me ver contando na internet como é, falando assim, não, eu não acho certo que você me dê comida estragada, eu não quero a droga do seu sapato furado que você não quer mais, eu não quero que você me trate desse jeito, eu não acho que eu tenha que andar num elevador diferente, junto com o lixo, eu quero que você me respeite porque eu tenho um trabalho onde eu preciso me especializar para fazer ele, apesar de não ter nenhum diploma, de não ter um uniforme ou um crachá, é um trabalho muito difícil de fazer. Porque se não fosse difícil, você ia lá e fazia. E aí a pessoa fala, eita, vai no, eita, ela é muito folgada, ou eita, ela tá certa. E acho que é desse choque do ela é muito folgada, mas peraí, ela tem razão no que ela tá falando, que as pessoas, que os clientes passaram a se identificar também. Sim. E olha só que interessante, nosso podcast chama Carreira de Mãe. Estamos aí com as suas duas crianças acompanhando essa mudança. Ela tá bem emocionada agora, eu também tô. Eu acho que... eu tô dando graças a Deus que a gente tá captando o vídeo também. E... eu até parei porque é muito interessante enxergar isso, porque a gente tem a Claire e agora a Olivia, né? Pra entender todo esse processo que a mãe tá olhando, até o próprio Panda assistindo Sim. todo esse processo. E ainda você tem uma criança atípica, né? Você fala, você conta isso nas suas redes sociais, que o Panda também requer outros cuidados mais especiais. Então você ainda tem esse desafio. Que muitas mães no Brasil, eu não tenho, por exemplo. Acho que a Marina também pra quem não sabe, o Panda tá no espectro autista. Hoje a gente chama de grau 1. Então, ele é um autista considerado leve. Então, ele lê, ele fala, ele escreve. Ele tem habilidades sociais, até demais pro meu gosto. Mas ele tem algumas outras dificuldades. Então, a gente tá muito feliz lá em casa. Ele tá com 13 anos. Ele aprendeu a amarrar o cadarço esse mês. Parabéns, Panda. Foi o maior rolê. Então, ele tá se desenvolvendo, ele tá fazendo os progressos dele dentro da capacidade, do tempo dele. E sim, demanda cuidados muito específicos. E aí, eu gostaria de trazer um pouco agora as crianças pra pauta, né? E aí, Deus ainda deu uma iluminada aí na raspa do tacho, que minha mãe fala. Vamos falar assim? Na raspinha do tacho. Total, raspa do tacho. A raspinha do tacho que chegou ao Olivia. Nessa nova fase, onde você já tem uma casa, né? Eu acompanho, gosto de ver todas as suas vitórias e que você já tem uma casa. E a Olivia chega num outro lugar onde tem várias tomadas e você não precisa pensar que pega fogo. Não tenho medo de chuva mais. Você não tem mais medo de chuva. A Olivia chega num lugar mais seguro, porque a mãe dela fez tudo isso por ela, né? Sim. E como é pra você estar olhando pros seus filhos agora e agora podendo estar Proporcionado. Isso pra Olivia e agora também para suas outras duas crianças, né? Como é que tá nessa fase? Pra Claire é uma coisa que pega muito, porque ela passou muito mais tempo de perrengues. E a gente fez a primeira viagem juntos há pouco tempo. Então, eu levei 21 anos para levar minha filha para viajar. E para mim era sempre muito triste, porque o meu sonho da vida era viajar de avião. E ela viajava para Bahia, porque eu tenho família lá. E eu fazia vários rolês, passava no cartão de crédito de alguém, fazia em 12 vezes. E ela passava o Natal lá com a bisavó. E eu pensava, quando é que eu vou viajar? Porque a minha filha vai sozinha
E eu ficava desesperada, né? Tipo, meu Deus, minha filha tá sozinha. Ou vai no avião. uma ou as duas. Não tinha condições de ir as duas. Pra ela ir, você abriu mão. E aí ela viajou, sei lá, umas 4 vezes de avião. E eu ficava, como é? Parece... A sensação é igual que quando você tá dentro do elevador. Você Mas comeu é o quê? legal. O que você comeu? Mas como que é? E a pessoa fala, existe aquele negócio igual que passa no filme, que a pessoa explica. Aí ela ficava me olhando, ela, é tão simples, é tão bobo, mãe. Por que você fica assim? Eu nunca fiz. E né? eu pensava, porque eu não posso fazer, porque eu quero que vocês façam as coisas. Então, eu acho que uma coisa que foi muito importante nesse meu crescimento foi a chance de dar para os meus filhos coisas que demorei muito e às vezes eu me pego pedindo desculpas para eles por, poxa, a gente não podia fazer isso antes, né? Perdão. Teve a sessão de fotos que nós fizemos. Aham. Então, eu chamei a minha família para fazer fotos, as mulheres da família, todas reunidas, maquiadas. E aí, a minha irmã falou, poxa, eu só fiz isso uma vez, há 17 anos atrás, quando eu me casei. E tá sendo muito legal, tá aqui todo mundo. Então, são pequenas coisas que hoje, para mim, elas têm uma importância muito grande. E parece muito bobo quando você fala, pô, meu sonho era viajar de avião. Para um monte de gente, isso aí é uma coisa, é igual pegar um busão, sei lá. E para mim, era aquela coisa do... Nunca pude levar os meninos para comer. Era assim também, para comer num restaurante que fosse minimamente legal. Ou vai um ou não vai nenhum. Então, eu falava, não dá para fazer isso. Então, hoje em dia, o meu foco é proporcionar para eles uma educação de qualidade que faça com que eles não passem o bocado de perrengue que eu passei. Uhum. Então, eu me orgulho muito de pagar a faculdade da Claire, de pagar a escola pro Panda, de proporcionar cursos para ele, porque ele... eu fico zoando que eu falo, o mano não sabe prender o cabelo, ele tem um Black Powerzão. Falei, ele não tem ele fala, como é que ele fala? A dinâmica de fazer isso aqui é muito doida. Aí o menino sabe ir lá programar robô, criar jogo, fazer música. E eu tô podendo dar isso pra ele. Ele faz vários cursos legais. Então tá tudo indo bem pra eles. E aí, por exemplo, a Olivia chegou... Cara, ela nasceu com uma médica que eu escolhi. Nunca tinha visto isso, velho. Eu passei na mesma médica. Não era no posto de saúde que você passa com o médico que tem. E ele te fala com você 3 minutos, mede sua barriga e corre que tem mais 6 pessoas lá fora. E aí, tipo, uma médica preta, uma mulher uma equipe feminina. Foi uma coisa totalmente diferente. Eu podia escutar a música que eu gostava. A Olivia nasceu, eu tava tocando tudo. São coisas tão... Parece besta. Nada besta, gente. Tanto que eu brinquei que eu postei essa semana que eu comprei uma geladeira grande. Porque cabe comida e eu posso comprar comida. É muito legal. Então é isso, é uma mudança. É uma mudança na minha cabeça e é uma mudança na realidade dos meus filhos. Muita. A gente vai chegando agora quase pro final. Vamos fazer as dicas. Eu acho que é legal ela trazer minimamente aí, pelo menos as dicas dos livros e vídeos, alguma coisa que você queira deixar, pra gente deixar o final mais arrebatador aí, fazer um final. Quer deixar uma dica de leitura que você leu, tá lendo, que foi importante pra você nessa jornada? Posso fazer 2? Pode fazer até 3. Tá. Aquelas, né? A super pessoa do Merchan. O meu livro. Exatamente. Porque eu Perfeita. acho que o meu livro, ele é simples, porque a minha forma de comunicar é muito simples. Então, eu não tenho uma grande escrita rebuscada. Eu falo ali na lata coisas... Eu conto a minha história e falo coisas que eu julgo que são importantes a gente analisar. Então, essas questões de como a gente trata os prestadores de serviço, a questão do assédio no trabalho, Muito a questão de como eu saindo do centro de São Paulo para morar na periferia, todos os meus amigos desapareceram porque ninguém queria atravessar a cidade para me ver. Então, eu tinha que me deslocar para ver todo mundo. Então, é uma solidão muito grande quando você perde essa conexão com o mundo que você conhecia e passa a viver uma outra realidade. Eu falo de diversas coisas. Eu falo muito da saúde mental, porque a partir do momento que eu entro na casa das pessoas e eu vejo... Às vezes eu falo, pô, todo mundo aqui vive bem pra caramba. Todo mundo é rico, todo mundo é feliz. E olha, mano, eu volto pro meu barraco... Mas aí eu olhava, todo mundo tomava remédio pra caramba, a galera se matando, às vezes morando 5 pessoas num apartamento pra poder dizer que mora num bairro bom.
e aí vive todo mundo, um xingando o outro. Ai, desculpa, viu, moça? Isso aqui é fedido assim, porque aquele idiota ali não limpa. E eu pensando, será que vale a pena? Galera fica aí amontoada, sabe? Eu moro um pouquinho mais longe, mas tô vivendo melhor. Então eu comecei a refletir muita coisa. E eu brinco que esses anos fazendo faxina me tornaram quase uma socióloga, mano. Porque a gente vê muita coisa. Excelente. Olha aí doidão. seu diploma. Então, né? eu escrevi o livro falando sobre tudo isso. Ele chama Minha Vida Passada Limpo. Saiu pela editora Latitude. E na mesma linha, uma outra mulher, e inclusive ela escreveu o prefácio do meu livro, a dona Jacira Roque, que é a mãe do cantor, do Emicida e do Fiote, ela também, e eu julgo que a nossa história, ela é tão parecida, com um intervalo de, sei lá, 2 décadas. É uma mulher preta que penou com crianças, no caso dela 4, que limpou a casa dos outros, que fez tudo, e ela tinha uma veia artística que ela teve que matar até poder os filhos dela salvaram ela. Então ela conta tudo isso no livro chamado Café. Uau. E é lindo porque quando eles se tornam pessoas famosas, eles podem proporcionar para ela um cuidado, uma segurança. Tá aqui, mãe, a sua casinha, você vai ficar de boas. E ela começa a botar todos os dons artísticos para ela, para fora. E aí ela começa a fazer, cuidar de plantas, cuidar de coisas, confeccionar bonecas, escrever livros. E ela é uma senhora incrível. E é linda a reverência que eles fazem a ela sempre, né? Sim, e eu não quero que daqui 20 anos uma outra menina preta sofra tudo que a gente sofreu. Então, eu acho que a importância da minha história hoje é fazer com que as próximas gerações, a pessoa vai falar, eu sou boa nisso, eu vou trabalhar nisso. É um trabalho que as pessoas precisam, então eu quero ser bem remunerada, bem tratada, e não tenha todo esse rolê de, meu Deus, eu quase morri, eu passei fome, e agora eu estou sendo agraciada. O mundo tá... A gente brinca, fala, o mundo tá devolvendo alguma coisa. Eu não quero sofrer para chegar aonde eu acho que eu mereço chegar. É um legado. A gente chama esse quadro que a gente acabou de fazer de 1 milhão. A dica de 1 milhão de fraldas, né? Você acabou de dar a dica aí de 1 milhão de fraldas. Posso pegar a carona e dar uma dica também? Por favor. Ouvindo muito a sua história e lendo alguns comentários nesses últimos tempos sobre essa relação com prestadores de serviço, especialmente quando a gente está falando das pessoas que estão na nossa casa, cuidando de alguma coisa nossa. Tem um filme que é muito bom, um filme nacional, que chama Que Horas Ela Volta? Sim. Que é com a Regina Casé. Né? E que ele é uma reflexão profunda. Se você for ler hoje a sinopse do filme, você vai falar assim... Que eles colocam, porque aí começam os conflitos por conta do comportamento da filha dela. E não é o comportamento da filha dela que gera conflito, é a forma com que a gente lida com outras pessoas. E eu acho que vale a reflexão de assistir de novo, depois de te ouvir, de assistir de novo e falar... Puta, acho que eu tava fazendo a mesma coisa, sabe? De tentar fazer com que as fichas caiam pra gente mudar essa realidade pra que uma menina preta daqui 20 anos não precise passar por todo o perrengue de novo. Sim. Pra recontar uma história. Né? Que a gente acabe com esse ciclo. Excelente. Eu tô aqui assistindo, aplaudindo. Eu tô muito emocionada, de verdade. Eu queria agradecer, de verdade, porque eu não consigo nem chegar perto desse sentimento, sabe? Nem perto, assim. Eu não sei como é. Porque, não faço sempre que alguém vem falar com esse papo... Ai, gente, eu não entendo. faço a mínima ideia, né? Mas eu também tive... Óbvio que todo mundo tem seus desafios, mas assim... A gente tem um último quadro que a gente vai fechando com você, que por mim a gente podia pedir aqui uma bebida e... Vamos né? ficar aqui. Que chama Rapidinha. Onde eu vou colocar alguns conceitos aqui, você tem que responder curto, rápido e a primeira coisa que vier na sua cabeça. E depois a gente vai fechar com uma mensagem aí sua, pode ser? Tá. Ser mãe pra você é? Força. Um medo que bate aí? Medo de morrer e deixar meus filhos. Um sonho grande que bate também? Ter minha casa. E aí eu queria que você deixasse pra gente finalizar aqui, naquela câmera ali, ó. Um recado para não só para as meninas que estão na faxina, ou para as meninas que estão... Eu queria que você falasse para todo mundo que
tá precisando de um vambora, sabe? Assim, eu não sei o que fase que elas estão passando, onde que elas estão no Brasil, mas você é muito inspiradora. Então, acho que é mais um vídeo para deixar de legado, sabe? Então, acho que é muito importante. Quando eu paro para pensar nisso, eu fico meio assim, porque a gente escuta muito, ai, levanta, vai lá. Agora tem o, né, amiga, bota um cropped. Reage, amiga. Reage, bota um cropped. cropped. Vai. Mas a gente pensa nisso e não vai. É muito difícil. E eu me entristecia muito quando falavam assim, olha essa moça, que exemplo. Ela não ficou chorando. E ninguém sabe quantos anos eu passei chorando. Ela não pediu peixe, ela aprendeu a pescar. Então é muito difícil porque é uma coisa que vem da gente e só da gente. Não que a gente faça tudo sozinha, mas... E é por isso que eu acho que se você agora tá passando o perrengue que for, e a primeira coisa que a gente pensa é, ninguém tem nada a ver com isso e ninguém vai me ajudar. É muito o contrário. Todo mundo está passando algum perrengue, todo mundo precisa falar sobre isso. Então, quanto mais você guarda, quanto mais você esconde, mais você vai ficar no perrengue. Então, não é nenhum problema pedir ajuda, não é nenhum problema compartilhar o que você está passando, porque a gente se baseia em recortes de internet. Pode ser que você está vendo a pessoa ali maravilhosa na internet e ela também está no perrengue. Então, não deixa de falar com os outros o que você está precisando, porque sempre tem alguém para estender a mão para você. E tá todo mundo junto. Bom, como é que a gente pode te achar nas redes sociais? Manda seus arrobas, manda o rastro pra cima do seu livro aí. É hora do merchan. É @faxinaboa. Tô no LinkedIn, no Twitter e no Instagram. Tem o canal no YouTube, ele tá patinando ainda, mas já tem uma pequena quantidade de vídeos. Tô fazendo mais alguns. Então, é só procurar Faxina Boa. E no meu Instagram tem também onde comprar o livro. Mas tá em todas as livrarias. Bom, sigam, persigam. Escutem mais histórias como essa. Quer finalizar, Mal? Acho que... Eu tô tão impactada. E eu acho que é por isso, assim, eu me identifico com você por sermos das nossas. Sim. Duas mulheres pretas aqui se olhando no olho e ouvindo história. Eu tô te ouvindo muito. Tô escutando e tô sendo impactada pela sua mensagem. Mas eu não faço ideia do que você passou. E eu sinto muito que você tenha passado por isso. E eu sinto muito em saber que outras das nossas estão passando por isso nesse momento. Sim. Então, é isso. Assim, eu tô muito impactada. E a única coisa que me vem na cabeça agora é a gente precisa mudar essa realidade. A gente precisa olhar para as pessoas como pessoas. Exatamente. Às vezes está muito do seu lado e a pessoa está precisando e ela não vai falar. Então, a gente tem que observar, porque às vezes está tão pertinho. E você me falou um negócio muito bonito antes da gente começar a gravar, que é, há pouco tempo eu pedi ajuda. E eu tinha uma pessoa que me ajudava sem nem me perguntar para que eu estava precisando daquilo, embora eu tentasse me justificar e eu me sentisse na obrigação. E agora eu tô nesse papel de poder ajudar as minhas amigas e tirá-las de qualquer situação. Cara, eu quero muito poder levantar o máximo de mulheres possível. Porque qual vai ser a graça de eu vencer se eu estiver vencendo sozinha? Não consigo considerar isso uma vitória. Eu vou encerrar dizendo que sejamos Verônica. Obrigada. Nas oportunidades todas e em todos os momentos que precisarem, que a gente possa ser essa rede de apoio, que a gente seja como você, assim. Obrigada. Obrigada por compartilhar a sua história. Bom, gente, eu sou a Dani Junco, eu sou a mãe do Lucas. Esse é o 3º episódio do Carreira de Mãe, um podcast plural. Cada vez mais eu quero mulheres de todos os jeitos nessa mesa. Que bom que a Hugs pôde proporcionar isso para nós também. E eu acho que essa frase que eu falo, que eu escrevo, vale muito para essas duas mulheres que estão aqui nessa mesa, né? Que é para nunca subestimar uma mulher que quer ser um exemplo para o seu filho. Sim. E terminamos de um jeito diferente o nosso podcast, fizemos de um jeito diferente. Muito obrigada, Verônica. Até o próximo episódio, Obrigada, gente. gente. Beijo pro Panda, pra Claire e pra Olivia. Valeu. Valeu.